Muito boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que acompanha o canal do Apollo. Estamos aqui com mais um vídeo e, como eu disse no meu vídeo passado lá sobre o mercado, se você não viu ainda, sugiro que veja para continuar acompanhando esse aqui. Eu usaria como base, como uma referência futura para outros vídeos, a começar por esse, onde nós vamos falar sobre a tal da meritocracia. Bom, eu já estava planejando fazer esse vídeo quando eu fiz lá o primeiro, porque eu estava vendo muita gente me passando aqui imagens meio esquizofrênicas, meio malucas, de algumas críticas ao capitalismo, ao livre mercado, né? Sempre batendo nessa questão da meritocracia e durante essa semana foi reforçada essa ideia porque eu vi mais uma imagem que eu vou compartilhar com vocês aqui, essa que está na tela. Bom, primeiro eu vou cobrir o rosto aqui da criança simplesmente porque eu não sei quem é essa criança, mexendo no lixo, né? Eu não faço ideia de quem seja, então imagino que não seja adequado expor a imagem da pessoa aqui, seja lá quem for. Então, esse pessoal marxista, esse pessoal coletivista de toda espécie, eles adoram colocar esse problema em pauta partindo de um erro, de uma premissa errada que eles assumem em sua própria ideia, no seu próprio corpo teórico sobre economia, e por assumir essa premissa errada, eles acabam cometendo esses erros lógicos. Claro que tem gente que é picareta mesmo, que é bem filha da puta, que tem consciência disso que eu vou dizer mais à frente, mas que finge não ter, simplesmente porque não convém. Vamos lidar com isso. Então, o argumento que eles colocam aqui é o seguinte, bom, o tal do capitalismo, isso vindo da boca deles, tá? Não é o que o capitalista, o liberal, chamado defensor do livre mercado, das trocas voluntárias, não é o que essa gente diz, é o que o socialista diz. Ele diz, olha, o capitalismo ele se vende como uma promessa de meritocracia em que se o sujeito se esforçar bastante através do seu mérito próprio, do seu próprio esforço, ele vai prosperar materialmente, ele vai enriquecer. E aí, ao se deparar com a realidade, em que muitas vezes a pessoa se esforça e não enriquece, e outros não se esforçam tanto e enriquecem, esse sujeito acaba achando que descobriu um erro ali no sistema, né? O cara fala, ah, meu Deus, eu desbanquei o capitalismo, como eu sou esperto, né? E eu estou fazendo esse vídeo com uma camisa vermelha por coincidência, inclusive, tá? Não tem nada a ver com essa gente. Vermelho é uma cor legal quando não é utilizada para genocídio. Mas, como eu ia dizendo, como o cara vê que essa tal dessa meritocracia que ele mesmo coloca em pauta, ela não acontece, ele fala, bom, então quer dizer que o mercado não é meritocrático, quer dizer que eu não acredito em meritocracia, a meritocracia não funciona, o mercado não funciona, e daí eles vão derivando qualquer tipo de argumento, qualquer tipo de bobagem que vem na cabeça, né? É difícil entender o que eles pensam porque muitas vezes não é lógico. Mas, como vocês percebem, esse tipo de argumento é uma derivação da ideia de que o mérito seja uma espécie de sinônimo para esforço. E é uma interpretação particular deles próprios. Quem é que diz, afinal de contas, que a riqueza é um produto, é resultado do trabalho humano associado aos materiais, a matéria-prima e tal, o trabalho humano impregnado nos produtos, nas mercadorias? Bom, não são os liberais que dizem isso, porque os liberais partem do princípio de um valor subjetivo, né, dado pela interpretação de cada pessoa acerca da existência lá de um objeto, de um serviço, enfim, de um produto qualquer. Quem defende essa correlação entre trabalho, esforço e riqueza são os próprios socialistas. Então veja o quanto é esquizofrênico esse argumento, porque eles projetam a sua própria concepção teórica no capitalismo, veem que ela está errada e o criticam. Mas quando essa mesma concepção teórica está no meio de um discurso em defesa do socialismo, aí eles veem sentido e acham que está certo. Isso demonstra claramente não só uma incoerência, como uma grande incapacidade de correlacionar ideias. Né? Porque o cara ele assume um princípio que vale durante meia hora aqui, num caso, mas daí quando você muda o caso, aí o princípio já não é mais aquele. Ora, se o princípio não é universal, então ele não é um princípio, né? Ou é um princípio mal estabelecido. Essa interpretação de que o capitalismo não funcione vem da própria interpretação econômica dos marxistas, de que o empenho, o esforço, o trabalho seja o verdadeiro vetor da produção de riqueza, de valores. Então, como essa ideia, essa questão do valor-trabalho já nasce falida, ela é tão falsa quanto uma nota de 13, e, portanto, nós queremos dizer com isso que ela não corresponde à realidade, quando você projeta essa sua própria ideia nessa sua concepção idiosincrática de que a meritocracia corresponda ao reconhecimento, à recompensa pelo esforço individual, é claro que ela também não vai acontecer. Então eu digo que seja um argumento esquizofrênico exatamente por isso. Porque o sujeito, ele mesmo cria o objeto que vai ser atacado, partindo de uma derivação de uma teoria própria dele, e ao constatar então que aquela teoria está errada, ele então usa isso como pressuposto para indicar a si mesmo que aquela teoria está certa. Não faz o menor sentido. Bom, quando a gente está falando de meritocracia, esse termo tem várias acepções. Por exemplo, você pode falar de uma meritocracia platônica, que pressupõe que os sábios devam encabeçar a sociedade, ou seja, que a figura do rei coincida com a figura de uma pessoa de grande sabedoria. Você pode falar de uma meritocracia weberiana, que é outro tipo de meritocracia. E tem a meritocracia de mercado,
que por sua vez não tem a ver com as duas anteriores, eu estou só exemplificando como o mesmo termo tem mais de uma acepção. A meritocracia de mercado, que corresponde a um outro tipo de mérito que não tem nada a ver nem com essas duas que eu citei, do Platão, do Weber, e também não tem nada a ver com a tal da meritocracia projetada pelos próprios esquerdistas, que é essa questão de que o mérito seja um sinônimo de esforço, e que o esforço deva ser recompensado por uma natureza de alguma relação intrínseca do universo, que é a mesma premissa que eles assumem para a questão do valor-trabalho, que não existe. Bom, o que é o mérito para o mercado? Como a gente já explicou o que é o mercado anteriormente, a gente está falando das nossas livres associações de troca. Livres associações, trocas voluntárias, dizem respeito àquelas trocas em que nós não estamos sendo obrigados por forças coercitivas a realizarmos aquela troca. Isto é, quando você vai abastecer um carro, quando a gente liga numa empresa para contratar um serviço de televisão a cabo, quando vocês estão assistindo esse vídeo meu aqui no YouTube, nesse exato instante, eu não estou obrigando vocês a verem. Vocês, por sua vez, não estão me obrigando a fazer. Nós estamos fazendo aqui uma troca voluntária de ambas as partes, certo? Não tem ninguém com uma arma na minha cabeça, nem na de vocês, para que essa troca aconteça. Se essa troca é voluntária, ela vai partir sempre de um pressuposto, que é uma interpretação das pessoas, dos agentes que estão trocando, que essa troca possa gerar alguma coisa para esses dois indivíduos que estão realizando essa troca. Isto é, quando eu vou lá na padaria e compro os pães, eu estou dizendo a mesma coisa. Olha, eu prefiro te dar essa quantidade em dinheiro e ficar com os pães do que continuar com o dinheiro e não ficar com os pães. Assim como o dono lá da padaria, ele prefere ficar com o meu dinheiro do que com os pães que ele produziu, e assim é por isso que nós trocamos. Então isso pressupõe que para que uma troca voluntária aconteça, eu precise oferecer um produto, um serviço, qualquer coisa que seja, para as pessoas, para a sociedade em geral, que as agrade de alguma forma. Então eu preciso servir aos outros, a terceiros, ou como diria um amigo meu, a quartos e a quintos também. E é exatamente aí que reside o mérito das trocas voluntárias, é aí que reside o mérito nas trocas de um livre mercado, em servir aos outros. Se aquilo que você faz, sei lá, você canta, você faz vídeos no YouTube, você produz cadeiras, você vende carne no açougue, se aquilo que você está oferecendo atende interesse das pessoas, é bem capaz que em algum momento uma delas abra mão de parte do seu poder de troca que ela tem para ter acesso a esse seu serviço e, portanto, elas vão te recompensar com valores, com mais trocas. Para o mercado, o mérito não está em se esforçar muito ou se esforçar pouco. Definitivamente, essa é uma associação que para o mercado não faz sentido. Ela, em alguns momentos, pode coincidir. Pode acontecer. Por exemplo, um sujeito que estuda a vida inteira engenharia, ele não necessariamente vai ser um bom engenheiro, mas por ter estudado muito tempo engenharia, pode ser que ele tenha conhecimentos, seja capaz de fazer algumas coisas que sejam úteis a outras pessoas, à sociedade em seu entorno. Então ele vai poder trocar esse conhecimento que ele tem, trocar essa capacidade que ele tem, por valores com outras pessoas que, por sua vez, estarão oferecendo outras coisas. Então o fato dele ter estudado muito pode, em algum momento, favorecê-lo a, sei lá, desenvolver uma mecânica nova para alguma coisa, desenvolver uma tecnologia nova. E sendo útil na visão subjetiva dos demais agentes, ele vai ser recompensado por isso. Por outro lado, uma pessoa pode se esforçar muito e não ser recompensada. Então, um músico, por exemplo, ele pode estudar a vida inteira técnica, teoria musical, praticar horas e horas e horas e mais horas, e aí quando ele vai tocar música, quando ele vai fazer a música dele ou reproduzir uma outra música, fica uma merda, ninguém gosta. As pessoas vão recompensar ele por isso? Muito dificilmente. Muito menos pessoas vão recompensá-lo, se é que alguém vai recompensar. Então, desta forma, o esforço não está associado ao mérito. O mérito está em servir aos outros com alguma coisa que lhe seja útil. E como o que é útil ou não passa pelo crivo individual e subjetivo dos outros, nós não podemos predizer que um esforço vai necessariamente ser convertido em poder econômico. E como vocês já devem ter pensado isso por conta própria, mas de toda forma, vale ressaltar que isto é uma característica intrínseca, inerente ao livre mercado, às trocas voluntárias. Será recompensado aquele que servir aos outros. Então, simplesmente não faz sentido esse argumento anticapitalista, anti-livre mercado, anti-trocas voluntárias, de que as trocas voluntárias não sejam meritocráticas ou que a meritocracia não funcione, porque a pessoa que se esforça nem sempre enriqueça, porque definitivamente sequer o assunto, o objeto em questão é esse. Nós não estamos discutindo o esforço, certo? Não existe nenhuma promessa de que o esforço vai se converter em valor. Assim como fica claro que essa projeção que os esquerdistas, marxistas em geral fazem, demonstra um reflexo do próprio raciocínio, da própria concepção de teoria do valor que eles marxistas têm e que está errado. Então, quando eles criticam essa meritocracia que eles especificamente delimitaram, eles estão se enforcando com a própria corda e não estão sequer se dando conta disso. Então, uma coisa, no mínimo, estranha, que não faz o menor sentido, é aquilo que a gente chama,
hoje em dia, esse termo ficou bastante popularizado, até meio banalizado, mas é o que a gente chama de espantalho. Eles criam um espantalho, a imagem e semelhança daquilo que eles pensam e passam a bater no negócio porque estão vendo que está errado, quando na verdade o que está errado é o que eles pensam, né? É uma coisa completamente maluca. Bom, por enquanto é isso. Um beijo enorme a todos vocês. Voltamos em breve com mais vídeos e até a próxima.